Olá, meus colegas, alunos da SET de Teresina. Cumprimentar o professor Elson Rego, que ministra a nossa disciplina de Direito Processual do Trabalho, em nome do qual cumprimento todos os nossos professores da instituição. Foi incumbido ao grupo da DP5 e DP6, onde foi dividido duas turmas para fazermos um seminário. E até a data da culminância deste seminário, nós iremos discorrer vários vídeos, vários temas serão preparados para assim ser publicados nas redes sociais da faculdade, também dos próprios membros dos grupos. E o grupo da DP5 foi dividido, DP5 e DP6, foi dividido em dois grupos. Eu faço parte do grupo 1, onde tem mais de 20 componentes, e fui incumbido de dar início às videoaulas sobre o tema que o professor Elson Rego distribuiu em turma. E nós ficamos com o dissídio individual, uma reclamação trabalhista, né, que é a petição inicial, resposta ao reclamado e também sentença nos dissídios coletivos. Iremos discorrer durante esses encontros, e depois iremos ter o nosso encontro geral, onde todos os membros irão poder participar ali para uma explanação de todo o tema, tanto o grupo 1 como o grupo 2 da turma DP5 e DP6. Não poderia aqui falar de trabalho, de processo do trabalho, sem falar da origem, de como tudo começou. Nós sabemos que desde o início o trabalho ele foi, na realidade, colocado como uma pena. Desde quando Adão e Eva, lá depois de comer o fruto proibido, o trabalho foi colocado como uma penalidade, ali pelo ato cometido por desobediência ao Deus Supremo. E decorrido alguns tempos posteriores, podemos dividir a questão do trabalho em três momentos que foram cruciais. O primeiro momento é a escravidão. A escravidão, todos nós conhecemos, até mesmo se nós voltarmos à Grécia Antiga, aos tempos de Platão, de Aristóteles, nós observamos que eles tinham uma visão do trabalho como o trabalhador como coisa. E quem de fato deveria usufruir dos frutos do trabalho eram os pensadores, os filósofos. Então, na época, tanto na Grécia como em Roma, o trabalho era realizado pelos escravos. Os escravos de guerra, escravos de dívida, eram essas pessoas que tinham o dever de trabalhar para suprir a necessidade tanto do poder público na época, como também dos senhores, do privado, no setor privado. Ao outro momento, chega o momento da servidão. Ao final do Império Romano, na queda do Império Romano, quando há as grandes invasões bárbaras na Europa ali, e a gente começa a ter um novo momento, já o momento de servidão, que surge, se formaliza o conhecido como feudo, sistema feudal. Já o sistema feudal já tinha uma nova visão, já se aproximava um pouco de uma certa liberdade, porque o trabalhador já não era apenas um escravo, já passava a ser um servo, onde ele recebia um pedaço de terra para poder ter a sua produção, e parte daquela produção ele era dado ao senhor, que era dono e proprietário da terra, conhecido como senhor feudal. Passado alguns tempos, foi se renovando, foi se mudando ali todos aqueles hábitos, e chegou o terceiro momento. Este terceiro momento já é o momento de cooperações de ofício, que era onde tinha os mestres ali, os companheiros, os aprendizes, onde eles aprendiam técnicas, devido ao quê? Ao momento dos burgos, surgirem os burgos nas sociedades, os próprios feudos começaram a crescer, começou as vendas ambulantes, e aí surgiu-se a necessidade o êxodo rural, as pessoas saindo da zona rural, vindo para as cidades, para os burgos, antigos burgos, eles foram conhecidos como os futuros os burgueses ali. Foi necessário a necessidade de utensílios para poder conviver ali naqueles ambientes. Aí surge a necessidade de cadeiras, de bancos, de fogões, de lamparinas, e, enfim, vários itens e requisitos estão necessários para uma sobrevivência em sociedade. E chega, então, várias revoluções, e eu posso aqui me ater à Revolução Francesa.
A Revolução Francesa, ela veio com o objetivo de trazer ao homem um senso de liberdade. E o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, ele não condizia com os princípios basilares da cooperação de ofício. Então ele desencontrava, porque a Revolução ela trazia uma liberdade contratual. E aí, posteriormente a essa Revolução Francesa, já podemos até dizer concomitantemente, existia ali o quê? Uma revolução industrial, que no século XVIII ela se fomentou, no século XIX então ela tirou o seu ápice da grande revolução industrial. E aí o homem começou a sair novamente dos campos e vir para as cidades ali, para poder ter uma oportunidade de emprego e conviverem ali em sociedade. E ali surgia, naquele momento em que as oportunidades apareciam, oportunidade de trabalho, surgia o quê? Os dissídios. Por essa razão é que nós iremos falar sobre a questão dos dissídios. Não é de agora. O dissídio jurídico, o dissídio na questão de empregos, empregados e empregadores, ele sempre existiu. O que na realidade vem ser o dissídio? O dissídio existe tanto individual como coletivo, que é o que nós iremos aportar daqui a pouquinho sobre a questão de como chegarmos a essas resolutividade, a uma resolução para dirimirmos o quê? Os conflitos que existem entre empregados e empregadores. O Brasil, ao longo deste tempo, o Brasil ainda meia parte da Revolução Industrial, devido ainda ser um país novo em relação aos países europeus, mas ele assume ali, após a Primeira Guerra Mundial, ele assume um compromisso. Ali no Tratado de Versalhes tinha uma cláusula onde os países ali que foram considerados como os ganhadores da Primeira Guerra Mundial, né, fizeram um compromisso na OIT, que é uma organização internacional do trabalho. E ali na França sentaram para fazer todo esse acordo. E como o Brasil ainda existia uma evidência muito grande ali, uma consequência muito grande advinda da escravidão, que nós sabemos que a história nos mostra isso, de que só com a Lei Áurea, em 1888, quando a Princesa Isabel foi ali ao Senado e ali promulgou a Lei Áurea, onde deu liberdade aos escravos, ali começou a criar a necessidade de contratações, porque até então os trabalhadores do Brasil, ainda a grande parte que era baseada na escravidão, ainda era de um modelo totalmente arcaico. Então o Brasil, depois de firmar este compromisso lá na França, na OIT, começou então a sentir-se a necessidade de começar a formalizar leis voltadas para o trabalho. E a nossa Constituição de 1891, após República, ali quando o Marechal Deodoro da Fonseca estava como presidente do país, ele instituiu na nossa Constituição, a primeira Constituição republicana, ali em 1891, já foi colocada ali a liberdade de emprego, de trabalho, para que o cidadão brasileiro pudesse ter o direito de negociar, contratar ou destratar com o seu senhor. O Brasil passou por um momento de início de república, conhecido como República da Espada. Em 1930, todos nós sabemos do fato, da história, das grandes manifestações e revoluções populares que trouxe Getúlio Vargas para o poder. Mesmo sem ganhar a eleição, mas ele conseguiu ser empossado como presidente e logo instalou a ditadura de Vargas. Ali um governo provisório e depois instalou uma ditadura. Mas Getúlio Vargas, no dia 26 de novembro de 1930, ele cria ali o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, onde começou a formalizar direitos ainda mais para a população brasileira. Quando foi na Constituição de 1934, outorgada ali pelo então presidente Getúlio Vargas, ele colocou nos seus artigos direitos trabalhistas, como, por exemplo, lá surgiu na Constituição de 1934, já começou ali a ser estampado direitos que não existiam anteriormente,
como, por exemplo, o salário mínimo, a isonomia de salário, ou seja, o salário igual para aqueles que exercem a mesma função no mesmo tempo de trabalho, a jornada mínima de 8 horas, também o 13º salário já foram contemplados ali naquela Constituição de 1934. Em 1943, surge, então, a consolidação das leis de trabalho. Antes de encerrar ali aquele momento, ele ser praticamente ali deposto do seu cargo ali de ditador, já então o ditador Vargas, podemos dizer assim, ele, em 1943, consolida as leis. O que é a consolidação das leis do trabalho? 1º de maio de 1943, ali ele emite um decreto-lei onde passa a consolidar, a unir todas as leis esparsas do trabalho para uma lei só. E no dia 10 de novembro de 1943, ela entra em vigência no país. E ali pega todas as leis que tratavam sobre direito do trabalho, direito do trabalhador, dos patronais e também dos funcionários, ela uniu em uma lei só e passou, ainda hoje é vigente em nosso país. Em 1946, devido à necessidade de ter um órgão para julgar os dissídios, que até então o Ministério do Trabalho ele era vinculado diretamente ao administrativo. Era o próprio administrativo que fazia as resoluções e resolvia os conflitos trabalhistas. Mas em 1946, quando então o presidente Eurico Gaspar Dutra, ele conseguiu ali formalizar um tribunal superior do trabalho para que fosse o responsável, um órgão de cúpula judiciária para resolver as problemáticas que vierem a surgir com referência a crises, a dissídios trabalhistas. Então, o Tribunal Superior do Trabalho é formalizado ali por 27 ministros, sendo maior que 35 anos e menor que 70 anos. Por que menor que 70 anos? Porque agora, em maio de 2022, foi aprovada e foi promulgada no Congresso Nacional a emenda constitucional, onde mudou a idade, o teto da idade que era de 65 passou agora a ser menos que 70. Também foi formalizado os tribunais regionais do trabalho, que no início o objetivo era que tivesse um regional em cada estado, mas infelizmente ainda não, até hoje não tivemos esse privilégio, como ainda existe alguns estados que não têm a sua sede na sua capital, não tem o Tribunal Regional do Trabalho, que este Tribunal Regional do Trabalho é formado por 7 juízes que são escolhidos também de forma idônea e também de uma forma democrática para poder compor os tribunais regionais do trabalho, que é onde recebem aí os recursos ou para buscar resolver também os dissídios que chegam até o tribunal, seguindo a hierarquia jurídica estabelecida no país. A emenda 45 de 2004, ela instituiu na nossa Constituição as varas do trabalho. A vara do trabalho é onde o cidadão ou o empregador, o trabalhador ou o empregador, ele pode se dirigir ali àquela vara do trabalho para poder buscar uma resolução prática e jurídica para um caso que vier a surgir ali na sua empresa. Dissídio individual. Dissídio individual está alocado na nossa CLT entre os artigos 837 a 842. E demais artigos coloca sobre a questão processuais e que iremos discorrer durante o nosso trabalho. Mas o mais recorrente nos dissídios hoje é quando se discute vale transporte, vale alimentação, 13º salário, que às vezes não é pago ao trabalhador, horas extras, reajuste salarial, porque tem uma determinação que todo ano tem que ter um reajuste, às vezes o patrão não consegue, não cumpre com o acordo, e aí entra-se com uma ação trabalhista na vara do trabalho para poder ser contemplado com um direito que é líquido e certo, já garantido pela CLT. Então, o que é um dissídio? Um dissídio é um conflito que precisa ser resolvido
geralmente por vias jurídicas, por meio de quem? Da Justiça do Trabalho, que onde se insere, onde é que eu vou impetrar esta ação trabalhista? Na vara do trabalho. Por exemplo, aqui na minha cidade, na comarca de Governador Nunes Freire, nós não temos vara do trabalho. Então, como nós estamos aqui a 120 quilômetros da vara mais próxima, então nós nos deslocamos à vara do trabalho, que é na cidade de Pinheiro. A reclamação trabalhista pode ser adentrada de forma verbal ou também escrita. A verbal é quando, às vezes, o empregado ele não quer usar o advogado, ele não quer pagar advogado, ele quer ir sozinho, então a lei dá essa liberdade dele ir à vara do trabalho e fazer a explanação de forma verbal, e o servidor vai colocar termo lá e ele terá 5 dias para assinar, para poder começar o processo de fato. Escrita quando se começa de fato logo com uma petição, onde o advogado vai dar entrada e vai representar aquele empregado para também buscar uma solução de um conflito que foi existente no local de trabalho. É importante fazer essa observação, porque pode se perguntar, mas é obrigatório o advogado? Não. Na parte inicial do processo, da ação trabalhista, não é obrigatório. Mas se quiserem começar logo com uma parte técnica acompanhando, que é o advogado, melhor ainda e mais plausível para buscar essa justiça, uma justiça equitativa entre o empregado e o empregador. Quero aqui também enfatizar sobre a questão da divisão. A CLT ela divide em ritos: rito sumário, rito sumaríssimo e o ordinário. O rito sumário, aqui de forma rápida, ela é para as ações no valor de até 2 salários mínimos. O rito sumaríssimo, ela já é a maior demanda de ações trabalhistas, ela está sempre alocada dentro deste rito. O rito sumaríssimo está entre 2 salários mínimos e 40 salários mínimos. Quero também aqui fazer uma observação de que estão excluídas desse procedimento sumaríssimo, mesmo que tenha esses valores de 20, 10 ou 15 ou até 40 salários mínimos, as ações, quando tiver parte, a administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, elas não podem fazer parte deste rito. Elas já têm que ir diretamente, mesmo estando dentro da questão censitária dos salários de 2 a 40, mas elas têm que ir direto para o rito ordinário. O pedido, na petição, ela tem que ser certo, determinado, não pode haver citação por edital, são observações pertinentes. A apreciação e a reclamação deverá ocorrer no máximo ali de 15 dias, porque é uma justiça obedecendo o princípio da celeridade processual, ela tem que ser rápida, bem plausível ali para que os resultados possam acontecer de forma mais rápida possível. As provas ali, todas as provas deverão ser realizadas naquela audiência de instrução e julgamento. Não pode ser alocada provas posteriores e tal. As testemunhas, são no máximo 2 testemunhas, deverão ser inseridas naquele processo. Podem ser ouvidas ou pode ser também pelas partes serem dispensadas se acharem convenientes. Então, quero aqui, e com relação ao rito ordinário, para a gente concluir aqui e fecharmos com chave de ouro essa primeira participação em vídeo aula aqui com os colegas, alunos da faculdade, com os professores, sobre a questão do rito ordinário. Por eliminação, fica que todas as ações que são acima de 40 salários mínimos, elas estão inseridas dentro do rito ordinário. Tá? No mais, quero aqui agradecer a oportunidade de poder aqui, de uma certa forma, contribuir com o aprendizado dos colegas, contribuir aqui com o nome da nossa instituição, SET, que trabalha todos os dias no objetivo de preparar bons cidadãos e advogados e advogadas para buscar uma justiça social com mais responsabilidade, de forma plena e justa. Então, um abraço, que Deus abençoe todos nós, que Deus possa nos dar muito sucesso e muita prosperidade.